Esse crime foi descoberto em 2012 e ficou conhecido como os Monstros de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade do interior do estado de Pernambuco, a cidade mais populosa do agreste do estado e fica mais ou menos a 230 quilômetros da capital, Recife. Esse caso que eu vou contar para vocês, dos Monstros de Garanhuns, é um caso pesado e feio. E ele chocou os brasileiros por conter canibalismo e por ser um crime bastante complexo, com assédio das vítimas, estupro, assassinato e esquartejamento. E ele ficou bastante famoso porque seus autores se utilizaram da carne das vítimas para rechear salgados que eram vendidos nas ruas da cidade de Garanhuns, Pernambuco. Eram 3 os Monstros de Garanhuns: Jorge Negromonte, Isabel da Silveira e Bruno Oliveira da Silva. Ele, um homem maduro, professor de educação física e faixa preta em artes marciais. Sua esposa Isabel, de mesma idade, porém com aparência de ser bem mais velha, junto da qual ele já não tinha mais um relacionamento de casal. De um casamento bastante longo, restou uma lealdade fraternal entre eles. E o terceiro elemento a entrar nesse trio do mal dos Monstros de Garanhuns foi a jovem de 19 anos chamada Bruno Oliveira da Silva, para ser amante de Jorge Negromonte. Esse crime foi descoberto por acaso, quando o trio decidiu se utilizar de um cartão de banco de uma das vítimas de 2012. Para as autoridades, ela constava como desaparecida, e isso soou um alerta para a polícia. Crime complexo de assédio das vítimas, estupro, assassinato e esquartejamento se apoiava em crenças de uma seita ritualista criada pelo próprio Jorge Negromonte. Na seita, eles se convenceram que estariam purificando o mundo, eliminando as vítimas, que eram pessoas más e por isso deveriam morrer. Antes de criar essa seita, Jorge Negromonte vinha colecionando conquistas em sua história de vida. Ele conseguiu se graduar em universidade e adquiriu faixa preta em artes marciais e casou-se. A partir daí, sua vida pareceu parar, sem novas conquistas ou encaminhamentos de sucesso e prosperidade. A infertilidade de seu longo casamento o transformou em uma relação de lealdade fraternal, pontuando o que seria um primeiro fracasso na vida de Jorge Negromonte. Ambos, ele e sua esposa, se ressentiam muito de nunca ter conseguido. Até mesmo sua amante nunca conseguiu engravidar, o que fisiologicamente poderia ser um indicativo de uma limitação de Jorge Negromonte. Refletindo um pouco e fazendo uma análise psicológica desse caso, a gente percebe que os crimes cometidos pelos Monstros de Garanhuns foram fruto de uma patologia psicológica e um desvio de personalidade de seu principal mentor e criador da seita, Jorge Negromonte, seguido por sua esposa e amante. A personalidade de Jorge foi retratada por especialistas como sendo narcisista, que é aquele que considera ser o centro do mundo e melhor que as outras pessoas. Também apresenta grande capacidade de persuasão e manipulação, o que explicaria a lealdade e mesmo uma servidão de sua esposa e amantes, e também a efetiva criação de uma seita com seguidores. Fundamentalmente, o narcisista busca dinheiro, fama e poder, e Jorge Negromonte estava atingindo esses objetivos através de sua seita e seus crimes. O embate psicológico nesse caso fica justamente entre a personalidade narcisista de seu mentor, Jorge Negromonte, e a inesperada realidade da vida que traz suas frustrações. Justamente ele, uma pessoa tão destacável e com tanta capacidade, mas que não podia sequer constituir sua própria família. Por conta disso, suas vítimas acabaram sendo jovens, mães solteiras com bebês, com pouco estudo e dificuldades financeiras. Em suas crenças, essas jovens eram promíscuas e desqualificadas e não poderiam continuar nesse mundo, elas deveriam morrer. Veja que é tão doentio esse raciocínio e esse desvio de personalidade de Jorge Negromonte que ele, a esposa e a amante chegaram a ficar com um dos bebês de uma vítima. E de acordo com a seita ritualista, 3 jovens mães solteiras com pouca instrução deveriam morrer a cada ano. A prática dos crimes previa o assédio dessas jovens com a oferta de um emprego. E esse assédio era promovido por Isabel, que vendia seus salgados em frente a um hospital, na cidade de Garanhuns, se utilizando de uma máscara da bondosa velhinha. Seduzidas pela ideia de um bom emprego e necessitando bastante, devido às suas condições de mães solteiras com pouca instrução, as vítimas aceitavam seguir para a casa de Isabel, que parecia ser uma bondosa senhora. Dentro da casa, elas eram seguradas pela amante Bruna e atacadas em seus pescoços
por Jorge Negromonte com o intuito de aniquilar suas forças. Em seguida, eram estupradas por ele e depois esquartejadas pelos 3 monstros de Garanhuns. Isabel ficava responsável pela limpeza do local e por cozinhar a carne das vítimas para depois rechear os salgados. O canibalismo se iniciava com os 3 em sua própria casa, porque eles consumiam normalmente a carne das vítimas, acreditando já em sua purificação após a morte. Alimentavam a criança que ficaram de uma das vítimas e depois consumavam o canibalismo perverso da população da cidade de Garanhuns, que o praticava sem saber, comprando salgados e comendo-os. É o desvio da personalidade narcisista que destrói aquilo que não pode ter, o que a vida não lhe permitiu, para depois justificar sua perversão com um discurso manipulador e exercer seu poder sobre as vítimas, matando-as, estuprando-as e esquartejando-as, depois comendo-as, exercendo poder também sobre a população da cidade de Garanhuns, obrigando-a a ser canibal sem chance de escolha. Eles tinham todo esse poder em suas mãos ao cometer esses crimes. E essa ciência dominadora e macabra. Ao serem descobertos em 2012, foram ao julgamento e foram condenados, e Jorge Negromonte, Isabel da Silveira e Bruna Oliveira da Silva foram condenados de 18 a 22 anos pelo crime da primeira vítima de 2012. No segundo julgamento da segunda e terceira vítimas de 2012, eles atingiram a condenação de 71 a 72 anos de prisão. As autoridades acreditam que existam muitas outras vítimas dos 3 monstros de Garanhuns, porque de acordo com a seita ritualista, 3 jovens mães solteiras sem estudo deveriam morrer a cada ano. E tudo teria começado quando Bruna de Oliveira da Silva, de